Primeiramente, a criança superdotada, ela tem uma tendência a ser antecipada, a ser evoluída mentalmente em alguns aspectos. Mas não é só os aspectos intelectuais, não é só questão de QI, não é só o QI a questão. A questão também é, por exemplo, relacionamentos. Um superdotado, ele se apaixona pela primeira vez com 4 ou 5 anos de idade. O meu filho, você não tem ideia, o meu filho tem 5 anos de idade. Quantas vezes eu já fui lá, ele estava deitado na cama, chorando, triste, porque ele se apaixonou por uma menininha e ela nem sabe que ele existe. Gente, você tem noção do que uma criança de 5 anos de idade vir falar pra você que ele tá triste porque ele teve uma desilusão amorosa? Outra coisa, eu não estou falando que eu incentivo relacionamento sentimental em crianças pequenas, pelo amor de Deus, eu sou completamente contra. Eu acho que criança tem que ser criança e tem que viver a sua infância. Nada de criança namorar tá errado. Mas as crianças superdotadas, elas também têm esse negócio, sabe, de se apaixonar, de querer entender como funciona um relacionamento, desde muito pequenininhas, muito pequenininhas. Então meu filho tem 5 anos e eu já passei por algumas situações dessas, que ele se apaixonou por uma menininha, e ao mesmo tempo fica aquela coisa na minha cabeça, meu Deus, tá errado, ele é muito cedo pra pensar desse tipo de coisas. Mas como que você vai proibir um pensamento? Entende? Eu converso com ele, explico pra ele, falo que ele tem que brincar, que ele tem que se divertir, que ele tem que ser criança. Namorar, não. Mas ao mesmo tempo eu entendo que aquilo, é um pensamento dele. Ele tá querendo entender como funcionam os relacionamentos. Entende o que eu quero dizer? Então é complicado. E o meu filho, ele passou por algumas situações dessa. Eu vou mostrar pra vocês um momento em que o meu filho passou por uma situação de depressão. Foi uma situação momentânea de depressão que ele passou e eu consegui filmar pra vocês entenderem. Depois de meia hora ele estava rindo, brincando, pulando como uma criança normal. Mas naquele momento, o simples fato de o pai dele estar mexendo na bicicleta e falar pra ele parar de mexer na bicicleta, porque senão ele ia acabar estragando. O meu marido estava consertando a bicicleta dele, do meu filho, e ele queria ajudar. E o pai dele falou, não, espera que eu vou terminar isso aqui sozinho. Ele entrou num momento de depressão tão grande que o menino ficou triste de uma maneira que chegou a doer em mim ver ele triste daquela maneira. Eu vou mostrar pra vocês. Vem. Você tá aqui na sua cama? Porque eu no negócio, você vai a bicicleta tá sem querer, como meu pai tá arrumando. Você mexeu no negócio lá da bicicleta e o negócio quebrou, foi isso? Não. Aí... Isaac, olha aqui pra mamãe. Todo mundo erra. Todo mundo acerta e depois erra. É normal errar. O importante é você saber que errou e tentar fazer direitinho da próxima vez. Mas errar não é um problema. Por que você tá falando que você tem que ficar de castigo? Ninguém te colocou de castigo. Por que você tá aí no castigo? Eu coloquei eu mesmo de castigo. Por quê? Porque assim, porque não faço nada certo. Você faz as coisas certas sim, Isaac. Ninguém falou isso pra você. Ninguém falou que você não faz nada certo. Por que você enfiou na cabeça que você não faz nada certo? Isaac, você não precisa ser perfeito o tempo todo. Você não pode se colocar de castigo, Isaac. Eu coloco o pé, ensino o pé, a bicicleta não tá seco. Eu sei, aí o negócio soltou, eu entendo. Eu tecei meu pai Paco. Seu pai não ficou bravo não, ele até falou pra mim que não tava bravo com você. Você não precisa se colocar de castigo. Nós adultos colocamos você de vez em quando de castigo quando você faz uma coisa errada. Mas você não precisa se colocar de castigo. Se eu e o papai falamos que o que você fez não foi errado, você não precisa ficar se punindo dessa maneira. Levanta daí, vem, vamos lá.
Vamos, vem. Olha aqui, para de dizer que você faz tudo errado. Isso não é verdade. Você faz coisas certas também. Mãe, eu quero ficar de castigo. Tá bom. Então, e o que acontece? Depois de uma meia hora ele já estava bem, pulando e brincando, porque eu soube lidar com aquele momento, explicar pra ele que estava tudo bem, que o pai dele não estava querendo, tipo, tirar ele daquele momento dos dois. Tava tudo bem, que ele podia voltar lá e brincar, e ele voltou e ficou bem. Isso vai acontecer. Situações assim que você não vai entender o comportamento do seu filho. Ele simplesmente não quer ir para um lugar, e quando você tenta obrigar ele fica muito triste. E você tem que entender que aquilo não é simplesmente uma birra, aquilo é depressão. E você tem que cuidar, tem que ajudar a tirar ele daquele buraco antes que ele entre cada vez mais fundo. Entende o que eu quero dizer? A criança superdotada, ela tem uma tendência a estudar o comportamento humano. E com isso ela se mete em algumas enrascadas. Eu vou dar alguns exemplos de coisas que eu fiz, tá? Quando eu tinha por volta de uns 12, 13, 14 anos de idade, eu queria entender como funcionava o relacionamento humano, o comportamento humano, como as pessoas vivem em grupo, como as pessoas vivem isoladamente e como que funciona a cabeça dessas pessoas. E infelizmente as únicas pessoas que eu tinha para estudar eram os meus amigos. Eu não tinha como estudar o ser humano sem utilizar seres humanos. Então eu manipulei de alguma maneira algumas situações para ver como meus amigos reagiriam, para que eu conseguisse concluir esse estudo. Eu tinha uns 13 anos quando eu fiz isso. E eu me dei muito mal. Olha as coisas que eu fiz. Vamos aos meus experimentos quando eu era adolescente. Como eu falei, eu tinha 12, 13, 14 anos. Eu não lembro exatamente a idade. Eu sei que foi entre a 5ª série e a 8ª série, mais ou menos. Eu fiz alguns experimentos. Quais? O primeiro experimento que eu fiz na minha vida. Eu tinha uma amiga que gostava de um menino. Tinha uns 13 anos e ela estava apaixonada por um menino. E o menino gostava dela e falou que queria ser namoradinho dela. Aquela coisa, namoradinho de escola. E eu queria saber o que ele faria se visse ela perto de um outro garoto. Como que é a reação humana perante os ciúmes? O que eu falei pra ela? Eu falei pra ela assim, olha, por que você não passa com esse nosso amigo aqui segurando no braço dele, perto do menino que você gosta, pra ver o que ele vai fazer, pra ver se ele tem ciúmes de você. Porque eu queria saber como que eram os ciúmes, como é que as pessoas reagiam em relação aos ciúmes. Ela fez isso, ele ficou bravo, terminou com ela, não quis mais saber dela, falou que ela estava por aí com outros meninos e que ele não queria mais saber dela. Ela ficou muito puta comigo, muito brava comigo, desculpa o palavrão. Ela ficou muito brava comigo, muito irritada comigo e ficou sem falar comigo por quase 2 meses depois daquilo. Foram as consequências desse meu pequeno estudo de comportamento humano. Eu vi a reação dele, eu fiquei, uau, então é isso que ele faria e tal. Foi terrível, porque praticamente eu quase perdi uma amiga naquele dia por causa de uma idiotice dessa. Mas que eu queria saber como que as pessoas, como funcionavam as relações estreitas do ser humano. Outra coisa que eu fiz. Eu falei que eu gostava desse menino só pra ver como que era ter um namorado. Porque eu nunca tinha tido até então, mas eu queria saber como que funcionava a relação humana. E ele falou que gostava de mim. Só que chegou um ponto que eu percebi que não dá pra você fazer um estudo na qual você mesmo participe. Por quê? Porque eu acabei me tornando meio que namoradinha dele e eu não queria isso. Eu não gostava dele. Não queria nada com ele. Então eu conversei com uma outra pessoa, uma amiga minha na época, e falei pra ela, vamos fazer uma coisa? Você chega nessa pessoa, dá um beijo na bochecha dele ou um selinho nele. Quando eu estiver por perto, eu falo que ele está me traindo e assim eu consigo terminar com ele. Dessa maneira eu conseguiria observar a reação dele, terminando comigo, vem no desespero dele, a reação dele perante essa situação complicada, e eu também conseguiria me livrar do problema na qual eu me enfiei. Ridículo, não é? Ridículo.
Se você olha para uma criança fazendo uma coisa dessa, e você vê ela manipulando as pessoas ao redor dessa maneira, você percebe, você olha e fala, meu, isso é mau caráter. Isso é ser mal, isso é ser mau caráter. Tanto que eu fui acusado por outros amigos que eu era mau caráter, que eu tava manipulando as pessoas e tudo, mas na verdade eu só queria entender como funcionava o comportamento humano. Eu já não entendia ali a minha superdotação e as pessoas também não estavam entendendo. Eu não estava sendo mal. Tanto que eu tinha um caderno que eu anotava reação por reação, comportamento por comportamento, para saber como é que as pessoas desenvolvem num problema, a solução daquele problema, como criar uma resolução para aquele problema. É bizarro você olhar, mas as crianças superdotadas, elas têm essa capacidade de fazer isso, e elas fazem, e os amigos ao redor não entendem, as pessoas ao redor não entendem, não compreendem que ela está realizando um estudo científico, porque afinal ela tem 12, 13, 14 anos. Entende o que eu quero dizer? Com tudo isso, diversas coisas eu fiz. Por exemplo, falar mal de uma pessoa para outra só para ver o que aconteceria. Eu falei mal de um grande amigo meu para uma outra grande amiga minha, que também era grande amiga dele. Eu falei mal dele para ela porque eu sabia que ela falaria para ele o que é que eu disse. E eu queria ver o que aconteceria então. Se ele viria falar comigo para tirar satisfação, se ele iria só ficar magoado e não falar mais comigo, se ele não iria se importar com isso e acreditar mais em mim do que nela, o que aconteceria? Eu queria saber se realmente ela iria falar para ele, se ela era realmente tão amiga dele a ponto de contar para ele o que eu disse para ela. Eu queria saber aquilo. O que acontece é que eu passei por uma mentirosa, eu passei por uma situação terrível, eu tive que pedir transferência para outra sala, porque metade dos meus amigos me odiavam dentro da minha sala e não queriam falar comigo. Tudo isso porque eu estava fazendo pesquisas sobre o comportamento humano. Então você percebe o quanto é difícil esses relacionamentos interpessoais na superdotação? Às vezes o seu filho vai estar fazendo coisas que você não entende. Às vezes ele está fazendo coisas que ele não entende. Eu já estava naquela época, com 12 anos de idade, tentando entender a mente humana, tentando classificar os comportamentos e tentando saber qual é a melhor solução para cada tipo de problema. Por quê? Porque a minha escola não dava suporte suficiente para que eu desenvolvesse outras áreas. Então eu ia para a escola para estudar comportamento humano, porque as áreas principais, o inglês era péssimo. O ensino do inglês era péssimo naquela escola. As aulas eram ruins, as aulas eram, não tinha uma evolução. Eu via escolas particulares e eu ficava morrendo de raiva. Por que eu não posso ter um ensino daquela qualidade? Por que eu sou obrigada a estudar numa escola pública? Por que eu não posso ter acesso a livros, a uma biblioteca? Eu estudava numa escola em que a biblioteca existia, mas ela vivia trancada para os alunos não mexerem nos livros e não bagunçar os livros. E aí vem a questão, se o mais importante é que os livros fiquem na estante sem ser lidos, do que os alunos leem, que tipo de conhecimento essa sociedade está passando para essas crianças? Entende o que eu quero dizer? Eu ficava triste, eu ficava agoniada vendo a situação da minha escola. Então eu ia para a escola para aprender por conta própria sobre as coisas que eu gostaria de saber a respeito das pessoas. O seu filho pode passar por isso? Sim, é uma maneira de sobreviver. O mais forte dos animais sobrevive em meio naquele habitat hostil. E é assim que eu sobrevivi naquele meio. Passei por mentirosa, passei por inconsequente, passei por duas caras, passei por diversas coisas. E até hoje eu tenho amigos que não vão muito com a minha cara e que não gostam de mim por causa das coisas que eu fazia naquela época, com 12, 13, 14 anos. Porque eu queria simplesmente entender como as pessoas pensam, como as pessoas funcionam, como as pessoas interagem umas com as outras. Então nós vamos ficando por aqui com esse vídeo. Esse vídeo já está muito longo, está muito extenso. O assunto em questão, eu acho que ele pode render até mais uns 4 vídeos a mais, porque existe muita coisa para ser conversada a respeito da depressão com as crianças superdotadas, tá? Mas essa foi uma pequena conversa que eu tive com vocês. Foi uma introdução, na verdade, à depressão. Existem muitos aspectos a serem conversados.
Mas não dá pra mim explicar tudo agora num vídeo só, porque vai ficar muito comprido. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu joinha e ative o sininho de notificação. Um beijão. Tchau, tchau.